Voltei. Tô com um problema sério com esse aplicativo. Vamos lá. Unificação da Alemanha agora, mudando a pauta. O processo de unificação da Alemanha, ele vai passar por um processo, beleza? Ou por um sentimento, vamos dizer assim, que era o chamado pangermanismo. A gente pode dizer que o pangermanismo era uma espécie de versão germânica ou versão alemã do nacionalismo. Beleza? Era o sentimento em que os germânicos diziam que todos os reinos germânicos deviam estar debaixo da mesma tutela. Um sentimento que inclusive o Hitler vai herdar dali a alguns anos, né? Daria mais ou menos um século depois. Não chegava a um século, uns 80 anos depois, para iniciar o Partido Nazista, beleza? O sentimento ultranacionalista que deu origem ao nazismo. Assim como a Itália, a Alemanha também era formada, ou o que seria a Alemanha, era formada por vários reinos divididos. De todos esses reinos, os mais fortes dele eram a Prússia e a Áustria, beleza? Ou Áustria-Hungria, que eram uma coisa só. A Prússia, ela queria a unificação, ela era a favor do pangermanismo. E a Prússia era um dos reinos da região que tinha melhor condição financeira, era a região mais bem desenvolvida industrialmente, beleza? Já a Áustria-Hungria era contra a unificação. E embora eles não fossem um reino industrializado, embora a Áustria-Hungria fosse um reino mais agrário, mais voltado para a produção agrícola, também era um país bem desenvolvido economicamente, mesmo com a agricultura, e também muito forte militarmente, beleza? Então a gente já sabe, um reino forte quer a unificação, o outro também é forte e não quer. Vai dar treta, isso é óbvio, beleza? Aqui também tinha trazido um mapa sobre um mapa da Itália e trouxe também um da Alemanha, beleza? Os estados alemães antes da unificação. Deixa eu abaixar aqui para vocês verem também a legenda para entender o mapa. Não basta ver só o mapa sem entender o que ele significa. Essa parte marrom, ela era o Império da Prússia até 1815, beleza? Aí em amarelo, aquela parte lá em cima, foram regiões anexadas em 1866, beleza? Depois da Guerra dos Ducados, que a gente vai falar daqui a pouco. E essa parte em verde foram regiões também incorporadas em 1866. Essa linha em rosa, ela vai demarcar as partes ou os territórios, que as partes foi ótimo, os territórios que passaram a integrar a chamada Confederação Germânica, que deixava parte da Áustria-Hungria, de alguns outros reinos, na verdade, de fora dos acordos feitos entre a Prússia e o restante da comunidade germânica. Beleza? As primeiras tretas que vão acontecer. A Prússia ela vai fazer o seguinte, como ela era mais forte economicamente e estava seguindo o mesmo passo dos outros países da Europa, que era a industrialização, ela meio que vai fazer um boicote econômico à Áustria. Ela vai decretar uma parada que ficou sendo chamada de Zollverein. Esse Zollverein era o seguinte, era um projeto alfandegário, né, era chamado de projeto aduaneiro, de livre comércio entre os reinos germânicos, beleza? Era como se fosse uma facilitação de comércio, redução de impostos, facilidade de entrada e saída nos reinos para a prática comercial. Era literalmente um acordo de passagem segura, beleza? Entre os reinos para a prática do comércio. Então a Prússia ela vai decretar esses Zollverein, essas facilidades alfandegárias e comerciais, entre toda a comunidade germânica, menos a Áustria. Vai deixar a Áustria de fora. Para quê? Para enfraquecer a Áustria economicamente, consequentemente, também enfraquecer ela na parte política. E fazer com que os outros estados germânicos também fossem favoráveis à unificação, assim como a Prússia também era. Beleza? A Prússia queria chamar a comunidade germânica para o lado dela e enfraquecer as influências da Áustria. Em 1861, o rei da Prússia, que era o Guilherme I, ele vai nomear um cara que vai ser o ponto de desequilíbrio nessa treta toda, que era o Otto von Bismarck. O Otto von Bismarck, esse cara estranho aí, sempre tem caras estranhos na história, na foto para vocês, ele vai ser nomeado como primeiro-ministro da Prússia, beleza? E esse cara vai ser responsável
pelo processo de unificação, basicamente. Beleza? Eu subi demais aqui os slides. Deixa eu voltar pro cara do bigode aqui. Achei. Na liderança do Otto von Bismarck, os reinos germânicos eles vão passar por 3 principais guerras. A primeira vai ser a Guerra dos Ducados, que eu falei para vocês ainda há pouco. Vai acontecer em 1864. Como os interesses eram em comum, a Prússia e a Áustria vão se juntar. Por quê? Porque, como eu falei, elas tinham um inimigo em comum, que era a Dinamarca. A Prússia e a Áustria vão se juntar para lutar contra a Dinamarca e vão vencer essa Guerra dos Ducados. Vencendo, eles vão dividir territórios. Aqueles territórios em amarelo que eu mostrei para vocês no slide ainda há pouco. Lá em cima, lá no mapa. Deixa eu voltar aqui rapidão. Esses territórios aqui em cima em amarelo. Beleza? A Prússia vai anexar o território de Schweig e a Áustria de Holstein. Beleza? Eu acho que a pronúncia é essa mesmo. Falei no susto. A Segunda Guerra vai acontecer em 1866. Isso tudo aí, galera, estava acontecendo enquanto aqui na América estava acontecendo a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai começou em 1864 e terminou em 1870. A gente vai falar disso no próximo bimestre somente. Em 1866 vai começar a chamada Guerra Austro-Prussiana. Aí sim, o confronto que todo mundo imaginava ia acontecer. Era tipo PSG e Manchester City. Era a final que todo mundo queria assistir. A guerra que todo mundo queria assistir. Áustria contra a Prússia. Quem vai ganhar? A Prússia. O Zollverein deu certo. E a Prússia conseguiu ganhar mais força que a Áustria, mais aliados, e por isso conseguiu vencer essa treta. Vencendo, a Prússia vai tomar boa parte dos territórios austríacos. E vai inchar, vai aumentar ainda mais o seu reino e a sua influência. E aí, em 1870, uma treta que a gente já falou na aula passada, a Guerra Franco-Prussiana, onde a Prússia ela vai vencer a França e vai ganhar ainda mais força. Só que agora, essa força ela não vai ser somente entre os reinos germânicos, vai ser fora dos domínios germânicos, ou seja, vai ser uma força reconhecida internacionalmente. A Europa vai reconhecer a força da Prússia quando eles vencem a França. Beleza? Essa guerra vai começar pelo seguinte, a gente falou na aula passada. Vão ter algumas questões na sucessão da monarquia espanhola. O trono espanhol ele fica vago porque o rei morre. Tem uma treta política lá. E para tentar vencer essa disputa, na verdade, essa galera, talvez você se pergunte por que Áustria e França estão se metendo nas questões espanholas. Simplesmente, galera, um trono vago faz muita gente crescer o olho. Então, quem conseguisse vencer essa disputa, obviamente, teria influências mais fortes dentro do reino espanhol, que também era um reino que não vivia lá o auge da sua vida econômica, mas que era um reino importante dentro da Europa. Beleza? Então, o Napoleão III, ele vai ver a Prússia se metendo nessas questões, espanholas, e vai perguntar ao Guilherme I, que era o rei da Prússia, tá se metendo nesse negócio por quê? Sabe? Não pensem vocês que se um trono tá vago, eu falei para vocês que isso faz o olho de muita gente crescer. Mas também existia uma certa diplomacia, beleza? Não era simplesmente vou invadir a Espanha e vou tomar um trono. Não é assim. Você fazia muitos inimigos por causa desses negócios. Entende? Então, assim, ficava aquele lance de correr por fora, beleza? Só que a Prússia não quis correr por fora, ela foi direto. E o Napoleão III, ele manda um recado pro pessoal lá na Prússia perguntando que atitude foi aquela, sabe? De tentar quase invadir a Espanha. E o rei Guilherme I, ele responde esses questionamentos do Napoleão III numa carta e pede pro Otto von Bismarck entregar essa carta. Só que o bigodudo foi tão filho da mãe que ele fez o quê? Ele queria treta. Então ele vai alterar o conteúdo dessa carta e ao invés de mandar as explicações, ele declara guerra contra a França. E é assim que a Guerra Franco-Prussiana nasce. Guilherme I, quando ele percebeu o que estava acontecendo, os dois países já estavam em guerra. Bom para ele foi que a Prússia venceu. Beleza? O Otto von Bismarck levou a Prússia à vitória na Guerra Franco-Prussiana. Vou dizer de novo, foi um vexame para a França, porque eles tomaram uma surra dentro de casa. A guerra foi travada dentro do território francês e eles perderam. E como consequência dessa vitória, a Prússia ela vai anexar, ela vai tomar 2 territórios muito importantes que pertenciam à França,
que é o território da Alsácia e da Lorena, que eram duas regiões que tinham um grande fluxo comercial, beleza? E eles vão dominar essas duas regiões. Com essa vitória, o rei Guilherme I ele vai ser coroado como rei de todo o Império Alemão, beleza? É aí que finalmente a Alemanha vai ser anexada. A vontade da Prússia ela acaba prevalecendo. Ninguém tinha mais força que ela no estado na Confederação dos Estados Germânicos. Então a vontade dela vai prevalecer, beleza? O rei Guilherme I vai ser coroado como Kaiser, que era o título dado ao rei do Império Alemão. E o Otto von Bismarck vai ser nomeado chanceler, uma espécie de primeiro-ministro dentro do Império Alemão. Só que isso, galera, esse fortalecimento, esse surgimento da Itália e da Alemanha já como duas potências, num cenário onde os outros reinos europeus já dominavam, isso vai dar uma treta que vocês não estão ligados. Mas a gente vai falar disso em outro momento, beleza? Valeu, galera. Por hoje é isso.